Na viagem de hoje, o mapa não é só um caminho, ele é o início de uma das paisagens mais impressionantes do litoral catarinense. Tem lugares que a gente conhece e outros que surpreendem antes mesmo de aparecer na tela. Balneário Camboriú vai se revelar de um jeito que você talvez nunca tenha visto, e então vai entender por que este destino se tornou um dos símbolos mais marcantes de Santa Catarina. Vem viajar conosco, este passeio está simplesmente imperdível. Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo litoral do nosso estado, Santa Catarina. Hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 e são aproximadamente 7 horas e 45 minutos de uma manhã ensolarada na capital do turismo catarinense, a nossa Dubai brasileira. Estamos em Balneário Camboriú, um dos metros quadrados mais caros do país, e é justamente aqui na Barra Sul que se concentram os edifícios residenciais mais altos do Brasil, alguns deles campeões também na América Latina. Vamos ver de perto esses verdadeiros laboratórios de engenharia urbana? Vem com a gente nessa carona, porque temos muito para te mostrar hoje. À nossa esquerda, onde se vê essa movimentação de trabalhadores, está sendo erguido o Sena Tower, um projeto que, quando finalizado, deve figurar entre os arranha-céus mais altos do mundo, em homenagem a Ayrton Senna. Por este outro ângulo, dá para visualizar melhor o ponto exato onde estamos. Mais adiante passaremos pelos fundos do One Tower, que até agora ostenta o título de edifício mais alto da América Latina. Há quem diga, e reforço aqui que não sei se é verdade, mas dizem que quando o One Tower ainda estava em projeto, o Yacht House, conhecido como as Torres Gêmeas, saiu na frente. Para que o One Tower não ficasse para trás, conta-se que a arquitetura foi alterada e que resolveram fazer um pináculo arquitetônico, uma espécie de topete no topo da torre, garantindo alguns metros a mais sobre as gêmeas. Verdade ou não? Bem, olhando assim, até parece mesmo um topete. Agora, se é história contada, caso inventado ou simples coincidência, não sei. Mas que faz sentido, isso faz. O One Tower, além de ser o atual campeão em altura da América Latina, impressiona não só pelo visual, mas pelo que ele representa na engenharia brasileira. São 290 metros de altura distribuídos em 84 pavimentos, com toda aquela combinação de luxo, tecnologia e ousadia arquitetônica que se tornou marca registrada de Balneário Camboriú. Ele domina o skyline da praia e, visto daqui, realmente parece tocar o céu. Logo adiante surgem as famosas Torres Gêmeas do Yacht House, um dos empreendimentos mais icônicos da cidade. Cada uma das duas torres chega a 281 metros de altura, com 81 andares, formando um conjunto que chama a atenção pela altura e pelo designer, e também pela presença de personalidade que escolheram viver aqui. Algumas celebridades do esporte e do entretenimento possuem unidades neste empreendimento impressionante. Entre elas, Neymar Júnior, que tem como um de seus endereços em Santa Catarina a cobertura luxuosa localizada no topo de uma das torres.
nossa frente está a Passarela da Barra, uma estrutura com cerca de 190 metros de extensão que cruza o rio Camboriú como um verdadeiro mirante suspenso. Ela conecta a Barra Sul ao bairro da Barra, aquela localidade histórica que visitamos no episódio anterior quando concluímos o trajeto pela Interpraias. De cima dela é possível observar a foz do rio, as embarcações e todo o movimento característico dessa região tão especial da cidade. Chegamos agora ao Parque Unipraias, um dos pontos mais conhecidos da Barra Sul e que conecta dois mundos de Balneário Camboriú. Aqui embaixo está a estação principal, de onde os bondinhos sobem até o topo do morro, atravessando a Mata Atlântica e revelando aquele contraste impressionante entre mar, cidade e serra. Enquanto mostramos essa imagem aérea, dá para visualizar bem a estrutura, plataforma suspensa, trilha e mirantes naturais que se integram ao parque sem interferir tanto na paisagem. É um sistema que liga a Barra Sul à Praia de Laranjeiras, um dos refúgios mais procurados da região, especialmente por quem busca um mar mais calmo e um ritmo diferente da orla principal. O Unipraias acaba funcionando como um elo entre a natureza e a urbanização intensa da cidade. Não apenas um atrativo turístico, mas uma forma diferente de observar a cidade de cima, pelas encostas e pelo verde preservado ao redor. E agora, conforme nos aproximamos da Avenida Atlântica, Balneário Camboriú revela um dos seus cenários mais emblemáticos. À nossa frente, o calçadão se estende acompanhando a curva da praia. De um lado, o mar aberto desenhando tons de azul, do outro, uma sequência impressionante de edifícios que parecem competir em elegância, altura e arquitetura. Cada fachada reflete a luz de um jeito diferente, criando um espetáculo urbano que muda ao longo do dia. É um daqueles trechos em que a cidade realmente mostra sua força, moderna, vertical, pulsante, mas ao mesmo tempo acolhedora. Enquanto seguimos por esse visual incrível, faremos uma breve apresentação do nosso trabalho, especialmente se esta é a sua primeira vez viajando conosco. Muito prazer, nós somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pela satisfação de viajar com calma, aprendendo e compartilhando. Por aqui o conteúdo é diferente. O nosso canal não é um vlog turístico com roteiros prontos ou paradas comerciais. O que fazemos é uma viagem mais humana, guiada por histórias, geografia, curiosidades e pelas surpresas que o caminho eventualmente decide revelar. Se estiver curtindo a viagem, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. Isso apoia diretamente o nosso projeto de entretenimento e nos incentiva a seguirmos explorando o sul do Brasil, mostrando detalhes que a pressa não deixa ver. Convidamos você a conferir também as nossas playlists na descrição deste vídeo.
Estamos quase concluindo uma jornada fantástica pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que começou na nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu. E se você já viaja conosco, receba nossa mais sincera gratidão. A sua companhia torna tudo muito mais especial. Agora que você já está mais familiarizado com a nossa companhia, seguimos adiante, alinhando o olhar à rota que se abre à nossa frente. Falarmos em histórias, geografia e surpresas, trouxemos aqui alguns pontos relevantes da trajetória de Balneário Camboriú para entendermos um pouco sobre quem é esta metrópole e por que ela se transformou nessa potência. Mas para isso teremos que voltar na linha do tempo e conhecer a sua história desde os primeiros colonizadores até a cidade vibrante que vemos hoje. Vamos juntos nessa viagem no tempo? Antes de tudo, os primeiros habitantes. Antes da colonização europeia, toda essa faixa litorânea era habitada por povos do tronco Tupi-Guarani, em especial os carijós, que viviam da pesca e circulavam pelo vale e pela foz do rio Camboriú, muito antes de qualquer construção existir. Eles ocupavam o vale, os morros e as margens do rio Camboriú, deixando marcas culturais que antecedem qualquer construção que vemos hoje. Depois temos a origem da Barra, o primeiro núcleo da cidade. A história urbana de Balneário Camboriú começa oficialmente na Barra, como mostramos no episódio anterior ao finalizarmos a Interpraias. Foi em 1758 que famílias açorianas se instalaram nas margens do rio Camboriú, formando uma pequena comunidade de pescadores que cresceu ao redor da capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, plantando as raízes da futura cidade. Na sequência temos as primeiras sesmarias, grandes lotes de terras distribuídos pela coroa portuguesa para incentivar o cultivo e o povoamento. Esses territórios ajudaram a moldar os caminhos iniciais e deram origem às comunidades que mais tarde formariam as cidades da região. No século XIX, novas famílias europeias chegaram à região. Em 1826, Baltazar Pinto Correia recebe uma sesmaria onde hoje fica o bairro dos Pioneiros. Para quem desconhece a cidade, este bairro é onde está a Roda Gigante, que inclusive passaremos por lá.
A partir daí, o território começa a ser organizado em torno da pesca, pequenas roças e vida comunitária. Neste espaço da nossa linha do tempo, chegam os avanços da colonização e o crescimento da vila. A comunidade ganha força nas décadas seguintes. Surgem caminhos, comércio e uma pequena vila conhecida como Arraial do Bom Sucesso, que hoje conhecemos por Bairro da Barra. Famílias vindas do Vale do Itajaí também colaboraram para o crescimento local. Agora vamos entrar no tempo em que tudo começou. A praia vira destino de veraneio. Nos anos de 1920 e 1930, a região começa a atrair visitantes principalmente de Blumenau e cidades do Vale. Em 1928 surge o primeiro hotel de praia e Balneário Camboriú desperta para sua vocação turística. O empreendimento original foi demolido em 1934 e em seu lugar surgiu o novo hotel, o tradicional Hotel Miramar, que marcou gerações de veranistas. Mais adiante na nossa linha do tempo vieram os primeiros indícios de crescimento no pós-guerra e, com isso, a transformação do litoral. No pós-guerra, a praia se torna destino habitual das famílias catarinenses. Constrói-se infraestrutura, comércios e residências de temporada. A imagem de balneário como praia moderna começa a ganhar força, e a partir daí, nada mais seria como antes. E chegamos à virada histórica, a conquista da sua emancipação. O grande marco da história local acontece então em 1964, quando o distrito se emancipa de Camboriú e nasce oficialmente o município de Balneário Camboriú. A partir daqui, a cidade passa a escrever a sua própria história, acelerando em direção ao futuro que vemos hoje. A nossa linha agora nos traz a verticalização e o boom turístico da cidade. Nas décadas de 1970 e 1980, Balneário Camboriú se transforma rapidamente. A construção civil se torna o motor da economia. Os primeiros edifícios altos surgem na orla e a cidade se projeta como um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. Era o início de uma transformação urbana que colocaria BC no mapa nacional. Os acontecimentos mais atuais finalizam nossa linha do tempo, trazendo a economia moderna e o turismo como protagonista. Hoje, BC combina turismo, construção civil, comércio, gastronomia e serviços de alto padrão. A cidade recebe visitantes do Brasil inteiro e de diversos países, tornando-se referência em urbanismo de praia. Mas chegar até aqui não foi obra de uma década, nem de um único impulso. Balneário Camboriú é fruto da determinação típica do catarinense. Uma gente que trabalha, que se organiza, que enfrenta desafios e que nunca deixou de acreditar no potencial dessa terra. Da pesca à construção civil, das primeiras vilas ao skyline vertical, cada etapa carrega o mérito de quem ajudou a levantar a cidade que vemos hoje. E como catarinenses de coração que somos, deixamos aqui a nossa homenagem a essa terra que nos acolhe, nos ensina e, sobretudo, nos inspira. Amamos este lugar como se fosse nosso, e mesmo quando estamos distantes, o coração sempre pede para voltar.
chegamos à Praça Tamandaré, um dos pontos mais emblemáticos de Balneário Camboriú. Este espaço urbano funciona como um verdadeiro cartão postal, palco de eventos, encontros e celebrações, onde moradores e visitantes registram sua passagem pela cidade. A praça é há décadas um ponto de convivência e um marco da identidade da cidade. Com seu crescimento acelerado, Balneário Camboriú se tornou um verdadeiro laboratório de engenharia urbana, como vimos ao falar de seus edifícios residenciais icônicos. E a evolução não parou por aí. O maior símbolo disso é o alargamento da praia, uma das maiores obras da costa brasileira que ampliou a faixa de areia para até 70 metros. Mesmo com cerca de 140 mil moradores, o impacto econômico da cidade é enorme. A densidade demográfica impressiona. São mais de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. Um território compacto, pulsante e em transformação constante, o que faz de Balneário Camboriú uma das cidades mais densas e verticalizadas do Brasil. Santa Catarina é um estado pequeno no tamanho, mas gigante na diversidade. Cada região tem sua própria personalidade econômica, cultural e até geográfica. E para entendermos melhor essa dinâmica, o IBGE organiza o território em regiões geográficas intermediárias e imediatas. Esse modelo mostra como as cidades se conectam, quem influencia quem e onde se formam os grandes polos de desenvolvimento. Se você vem acompanhando nossos últimos episódios, já percorremos todo o sul do estado, liderada por Criciúma, seguimos pela faixa leste, onde Florianópolis exerce o protagonismo regional, até chegarmos a Tijucas, ponto em que entramos oficialmente no Vale do Itajaí, em uma nova área de influência, tendo Blumenau como centro da região geográfica intermediária. Esta é uma das regiões mais dinâmicas do estado, um corredor onde indústria, logística e turismo convivem de forma impressionantemente integrada. Blumenau como polo industrial e cultural, Itajaí como potência logística e Balneário Camboriú como vitrine turística. Juntas, revelam por que o Vale do Itajaí está entre as regiões mais prósperas e influentes do estado de Santa Catarina. Em resumo, a região intermediária mostra o grande território integrado sob a influência de um polo maior. Já a região imediata, por outro lado, revela cidades que se conectam diariamente a um centro urbano, seja para estudar, trabalhar, consumir ou acessar serviços. Em outras palavras, você não está apenas viajando conosco por um litoral, está cruzando uma das regiões mais influentes e fascinantes de Santa Catarina. E agora eu te pergunto, você já conhecia essa forma de organização do nosso estado? Conte aqui nos comentários e continue viajando conosco por este estado que nunca cansa de nos surpreender.
Estamos chegando ao Pontal Norte, onde a orla ganha um ritmo mais tranquilo com mirantes naturais que revelam uma das vistas mais bonitas da praia. É aqui que fica o bairro Pioneiros, que se desenvolveu a partir das primeiras concessões de terras no século XIX, como conhecemos nas histórias da nossa linha do tempo. E é aqui, diante de nós, que surge um dos símbolos modernos de Balneário Camboriú, a roda gigante. Inaugurada em 10 de dezembro de 2020, ela é a maior roda gigante estaiada da América Latina. Possui 65 metros de diâmetro, alcançando cerca de 82 metros acima do nível do mar, e conta com 36 cabines climatizadas, oferecendo uma vista panorâmica espetacular da cidade, da praia e de toda a linha de edifícios. É por essa subida sinuosa da Estrada da Rainha que seguiremos agora. No próximo episódio, viajaremos para o outro lado, em um novo cenário litorâneo, a moderna e charmosa Praia Brava de Itajaí, onde a arquitetura, o surf e a vibe cosmopolita nos esperam. Se você se encantou com as histórias, a geografia e as surpresas que encontramos, queremos te convidar a embarcar de vez conosco na carona. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. A sua participação é o nosso combustível e nos ajuda a continuarmos explorando o belo e encantador sul do Brasil, revelando mais estradas e cidades que a pressa jamais nos permitiria ver. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada segue e com ela novas e belas memórias se criam. E a partir de agora, na Estrada da Rainha.